convosco. Ele está no meio de nós. Pedimos que a bênção de Deus alcance a sua casa. Que a bênção de Deus alcance esses pedidos. Que a bênção de Deus alcance tudo aquilo que você traz no seu interior, que só Deus conhece. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se queres, pode curar. Acabamos de apresentar O Amor Vencerá. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Fundação João Paulo II é uma instituição de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que vem trabalhando com afinco nos meios de comunicação, promoção social, cultural e educacional, com o propósito de promover pelos valores cristãos a dignidade humana e a transformação social em defesa da ética e da paz. Instalada na cidade de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, a Fundação João Paulo II tem como grande parceira a comunidade Canção Nova, para que assim atinja seus objetivos por intermédio das diversas atividades desenvolvidas por seus membros. Fundação João Paulo II, 30 anos formando homens novos para o mundo novo. A paz exige 4 condições essenciais: verdade, justiça, amor e liberdade. A Canção Nova estará presente na Expo Católica 2012, dias 7 e 8 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Shows com Ricardo Sá, Braz Oz, Ministério Amor e Adoração, Salete Ferreira, Bem da Hora, Márcio Todeschini, Banda Ignis, Cantinho da Criança, Rinaldo e Samuel. E mais, lançamentos, entrevistas, programas e as novidades que a Canção Nova preparou só pra você. Visite o nosso stand na Expo Católica 2012, de 5 a 8 de julho, no pavilhão azul do Expo Center Norte. Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, aqui em São Paulo. Confira a programação completa do nosso stand em blog.cançãonova.com/eventos. Ingresso 1 quilo de alimento não perecível. Traga sua família e participe com a gente. Realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Lucas 1, versículo 29. Desafio Sinal Digital. Para vencê-lo, precisamos alcançar 50 mil sócios pelo débito automático. Ligue 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Faça parte e receba de presente o CD Como é Linda a Nossa Família. É linda a nossa família. É linda a nossa família. Desafio Sinal Digital. Participe! Pela digitalização da TV Canção Nova e pela evangelização. Programe-se. 8 da manhã. Sorrindo pra vida. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, programa Mais Saúde continuando, né? Naquele ritmo de vamos identificar o que o marketing nutricional pode estar armando, né? De armadilha, né? Para que você de repente compre um produto que não é bem aquilo que você queria, ou talvez você nem estivesse pensando, mas existe todo um contexto que acaba nos motivando e nos seduzindo a algumas compras nem sempre, digamos assim, interessantes sob o ponto de vista nutricional. E continua conosco aqui nos estúdios, né, da Rádio América, mas para todo o Brasil nesse primeiro momento, né, aqui pela Rede Canção Nova até às 12h30, o Gustavo Negrini, que é diretor da agência E3 Marketing de Comunicação, especializado em marketing nutricional, ele que organiza aqueles eventos do gluten free, agora zero lactose também, e que está aqui conosco. Boa tarde, Gustavo, mais uma vez, obrigado pela sua participação.
Boa tarde, eu que agradeço novamente pelo convite. Pois é, hoje nós vamos falar do quê? Das estratégias que o varejo coloca nas embalagens e também nas questões que o varejo traz para incentivar o consumo de algo que, de repente, o consumidor ele não gostaria de consumir. Pois é, você vê, ele não gostaria, mas acaba que vai lá e quando vê, comprei. E agora que comprou, vamos comer, né? Mas olha, você pode estar interagindo conosco, dando seu testemunho, né? Falando de uma situação que você passou, ou então ligando e fazendo perguntas aqui no Mais Saúde. Ligue e participe. 0 Operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Mais Saúde. E o nosso e-mail é maissaude@cançãonova.com e você pode também estar mandando a sua participação. Quer dizer que embalagem é importante, né? Embalagem ela é essencial. Tem estudos, tem técnicas, tem muita pesquisa para você desenvolver uma embalagem, né? Eu queria só fazer um comparativo não com alimento, a embalagem de alimento. Mas eu estava lendo um estudo que mostrou as embalagens de desinfetantes, de produtos para limpeza, eles são coloridos. Tá. E um estudo mostra da ingestão desse produto pelas crianças. Por quê? Porque o produto é colorido, ele é bonito, ele é chamativo. Então acaba induzindo a criança. Então olha que perigo, né? Isso é um dado, é um estudo que já é pesquisado, que essas embalagens ela tem esse poder. Então olha a forma lúdica de a criança ver algo colorido, algo bonito. Outro dia eu peguei lá um desinfetante que a embalagem era verde limão, uma coisa maravilhosa do ponto de vista lúdico para uma criança, né? Então você vê um sprayzinho, ela pode espirrar na boca. Pois é, então isso significa que ela já está condicionada que embalagens de alimentos infantis tem que ter muito colorido, muito bichinho, muita coisa? É uma das referências que se usa, né? Então você tem hoje muitos apelos. Hoje você tem a liberação do uso de marca de personagens. Coisa que é proibida lá fora, né? Em embalagens, né? Isso aqui é muito utilizado, né? Então personagens da Disney, enfim, grandes personagens que estimulam isso. E às vezes tem hoje já um comportamento desses personagens para bons alimentos, como também para alimentos não tão bacanas nutricionalmente falando, né? Outro dia eu estava lendo aquele jornalista, o Michael Pollan, né? Que fez uns livros bem interessantes em defesa da comida, né? E ele tem uma das dicas dele que ele diz assim, que se tem algum apelo na embalagem falando que aquilo é bom para ser consumido, não compre, né? Quer dizer, como que funciona isso desses claims, né, que eles chamam, né, dessas chamadas e esses apelos? Olha, o claim ele é muito discutido e ele é muito importante na embalagem para você conseguir um retorno de venda. Hoje a gente teve uma popularização dos alimentos. Quando a gente traz aqui para o marketing nutricional, a gente lembra que teve uma popularização muito forte dos alimentos enriquecidos com. Então você pega uma bolacha tradicional hoje de chocolate, ela foi enriquecida com vitamina. Uhum. Olha a distorção da comunicação. Você tem uma bolacha que de repente tem a gordura que não é boa, você tem sódio, você tem açúcar, você tem gordura, enfim. E coloca lá, com vitamina X. Olha a distorção da informação numa embalagem dessa. Então olha o claim que a gente usa lá, com vitamina, enriquecida com vitamina. Hoje os estudos mostram que a população começa a assimilar que, no caso de produtos enriquecidos, eles já perderam força. Ah, já? Eles começam a perder força agora. Porque não tem milagre, né, Gisela? Você ter um refrigerante enriquecido com vitamina. Não, gente, isso é ridículo, né? Então, começa agora. Então, o poder do claim ele é muito importante. Isso é tanto positivo quanto negativo. Esse é o lado negativo. O lado positivo, a gente sabe que se você pegar, e você vai falar melhor do que eu, que uma linhaça, ela tem lignana, e a lignana vai poder influenciar na sua saúde de uma tal maneira, trabalhar, não sei, de repente colesterol, TPM, intestino. Quando você tem uma linhaça, hoje a Anvisa não te permite que coloque esse benefício, esse claim falando que realmente ela pode ajudar nisso, né? Quer dizer, a gente não pode falar o benefício na saúde.
mas pode falar que ela é enriquecida ou na verdade não enriquecida porque a linhaça já está pronta pela natureza, ou fonte de. Para o consumidor entender o que acontece, hoje, tirando esse lado negativo que tem desses clientes, o lado positivo é que o mercado de alimentos saudáveis, do alimento funcional, ele vem crescendo. Né? E com isso começa a jogar a bola para a Anvisa também do que pode e do que não pode. A bem da verdade é que a Anvisa ainda não tem muito conhecimento disso, porque ela tem toda uma carga ainda para analisar de outros alimentos. Então, o que as empresas sofrem hoje, falando da parte dos alimentos funcionais? Você fica ali 2, 3 anos estudando o alimento, manda os laudos, manda todo o estudo, toda a pesquisa, e a Anvisa fala assim, não, isso não é legal. Tá, mas o que é legal? Eles também não te falam o que é legal colocar lá. Então, do mesmo tempo que a gente não consegue colocar aqui os benefícios reais de um produto que tem estudo, porque ainda não tem um direcionamento 100%, a gente concorre com os outros. Então, o comportamento que os funcionais têm que, e os saudáveis têm que adotar é basicamente a mesma linha dos outros. Só que tem muito ruído na informação, porque uma bolacha hoje você pode ser enriquecido com vitaminas, né? E o que isso causa de complicação na cabeça do consumidor lá na ponta. Uhum. Então, eu acho que já é o primeiro passo. Não existe milagre, né? Você não vai conseguir ter uma bolacha de gordura trans, enfim, gordura do mal, enriquecido com vitamina, né? Então essa é uma questão muito importante de a gente analisar. E pro lado do bem tem essa questão agora que quem trabalha com alimento funcional, com alimento orgânico, é muito difícil você falar, né? Então, como é que porque o apelo do orgânico, por exemplo, orgânico todo mundo sabe que é maravilhoso, apesar que tem custo envolvido, uma produção, e é uma coisa excelente. Mas será que se eu falar para o consumidor assim, olha, esse alimento é orgânico, o consumidor ele vai assimilar uma informação. E se eu chegar para o consumidor e falar assim, esse alimento não tem agrotóxico? Olha, é diferente, né? O que ele assimila? E como que eu vou falar isso? E estabelecer um comparativo. A gente tem, se a gente pegar o pimentão e o tomate, por exemplo, o nível de agrotóxico, de substâncias não permitidas hoje é gritante. Né? E aí é engraçado, porque você vê lá, não, eu tive um câncer X que um médico falou para eu comer muito tomate por causa do licopeno, e aí ele se entope de tomate, que é o mais rico em agrotóxico. Exato. Ele acabou de sair de um câncer. E como que eu comunico isso para um paciente desse? Né? Então tem muitas questões que a gente precisa analisar, e como se leva a mensagem. A publicidade em si, ela é barrada. Ao mesmo tempo que ela tem que combater toda uma indústria que já está viciada e já conhece os caminhos, nós aqui estamos pesquisando e vendo o que a gente vai conseguir, né, trazer de benefício para a população. Mais saúde. O telefone da América, 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. Aí a gente tenta, com Mais Saúde, trazer esse tipo de informação. Você sabe que eu tô querendo fazer uma pauta sobre orgânicos, porque para as pessoas entenderem que ele é um pouco mais caro, e ele está um pouco mais caro atualmente, porque se todos consumissem, o preço também seria melhor, né? Mas ele é um pouco mais caro porque ele tem uma série de benefícios, inclusive sociais. Então eu estou trazendo para uma pauta aqui o José Bacite, da Blessing. Da Blessing, sim. Que é uma pessoa muito, muito focada nisso, e eu vou fazer uma pauta para vocês entenderem os benefícios do orgânico, que você viu agora, vocês ouviram o Gustavo falando, ele que é da área de marketing, falou com propriedade que muito nutricionista não fala, né? Gustavo, acho divertido isso, porque você sabe de tanta coisa sob o ponto de vista nutricional, que não é toda nutricionista que sabe, ou nutricionista que sabe, né? Essa é uma questão que eu acabo cobrando até um pouco as nutricionistas, e de uma forma ou outra provocando isso, porque eu acho que é uma discussão muito válida. Ela é entender a cadeia, porque é muito fácil você falar que é mais caro. Só que custa mais caro, um alimento ou um câncer? Né? E tem a questão da sustentabilidade, é lindo no orgânico, que o nutricionista ele não entende. Quando eu falo assim, olha, um alimento para vir lá de Manaus, quanto que precisou gastar e poluir para esse alimento chegar aqui, né? É época de morango? Eu preciso dar morango realmente pro meu paciente agora? Eu preciso, consumidor, comprar um morango agora? Porque a cadeia de produção, ela tem que ser justa. Perfeito. Se a cadeia não é justa,
acontece o desequilíbrio. Então essa é a questão que eu procuro alertar o nutricionista como papel e na nossa parte de comunicação para chegar ao consumidor final. Perfeito. Ou seja, eu vou consumir morango na época de morango porque eu não tenho milagre. Se esse morango foi produzido fora de época, muita coisa foi usada para ele chegar. Com certeza. Né? A importância do alimento da época, né? E eu também tento falar para as pessoas, principalmente o meu paciente que é de fora de São Paulo, do Brasil inteiro, eu falo, gente, comece a procurar a agricultura da sua região. Exatamente. Você, além de tudo, vai precisar de menos agrotóxico, vai perder menos nutriente no transporte e coma o alimento da época. Geralmente é o que menos precisa de agrotóxico. Porque aí na coisa de agrotóxico, eu sempre digo assim, fruta é mais difícil de encontrar. Eu digo, olha, se não for morango orgânico e tomate orgânico, e de vez em quando a gente tem os alertas, como agora o pimentão, a batata, né, que também tá fora do padrão, não coma. O resto, mesmo não sendo orgânico, mas coma o da época, que aí vai fazer toda a diferença, né? Eu acho que é esse alerta à população de saber entender isso, porque muitas vezes ele não tem consciência de toda a cadeia que está por trás, né? A Tatiana Cardoso, que palestrou no Gluten Free também. Isso, uma graça que tá para vir para aí aqui também, né? Ela tá trabalhando agora uma questão que é a agricultura 0 km, que é o quê? Ai, que legal! Você consumir, você valoriza a agricultura familiar, ou seja, os pequenos produtores. Isso é uma coisa muito importante, muito legal, que a gente tem que começar a jogar luz nisso, né? O que precisa? Eu consumir de uma grande fazenda ou de pequenos produtores que também tem que adotar esse comportamento. E eu falo pro consumidor, busque empresas, lojas, supermercados que tenham essa visão. Isso começa agora a inverter novamente o consumidor querer olhar de alguma maneira para isso acontecendo, né? E tem muitos benefícios, porque você vai de repente ter a oportunidade amanhã de receber um convite para visitar um sítio aqui próximo. Isso. Que a criança nunca viu um alface, tem criança que nunca viu um alface nascer, nunca mexeu na terra. Gustavo, você acredita que hoje a criança reconhece batata, aquela palito, não consegue ver o tubérculo? Eu fiquei assim chocada, eu falei, gente, não é possível. Pois é, tá assim a coisa, né? Então tem todos esses pontos que eu acho que o importante é a gente conseguir explicar para o consumidor, ele fazer a leitura e também questionar e buscar. É muito importante saber que às vezes o custo disso tem uma produção responsável por trás, né? Uhum. Na questão da produção responsável do alimento, isso é uma tendência muito forte na Europa, que vai demorar ainda para chegar no Brasil, eu acho, que é o Fair Trade, traduzindo ao comércio justo. Para quem não sabe o que é isso, é um produto que observou a cadeia inteira. Se não teve trabalho infantil, se a terra está sendo bem tratada, se o manejo, o transporte, como chega na gôndola, se o preço é justo. Então isso se chama, e lá é uma certificação. Você tem o produto, você vai comprar uma garrafinha d'água, tá lá, é produto de comércio justo. A cadeia inteira, porque às vezes você consome um suco que teve trabalho infantil lá no Nordeste, você não ficou sabendo, né? Então, essa certificação, ele visa isso. Então, isso na embalagem já tem uma cultura fora do Brasil, que vai demorar para chegar aqui, e que é importante a gente ter conhecimento disso, né? E quando chegar, porque tem supermercado que já tem Fair Trade, aí eu pergunto, alguém já viu isso? Ninguém viu. É aquele selinho que você fotografa. Porque tem um jeito que não é mais código de barras, é um desenhinho assim. Esse é o QR Code. Esse também, eu acho que em termos de comunicação, mas não tem nada a ver com a certificação. Não tem, mas quando você fotografa e você tendo o programa no caso meu iPhone aí, a gente fica sabendo de onde é o produto, de onde ele veio. Isso. Mas não tem toda toda a cadeia. Essa é uma tendência da comunicação do marketing, do consumidor, ou aquele marketing antigo. Gente, eu falei disso, ele está sorrindo aqui. É a área dele, ele gostou. É porque isso é uma tendência, aquele marketing antigo, ele morreu. Hoje a gente cada vez mais conhece a marca e quer se relacionar com ela. Então você vai comprar um celular, você pesquisa na internet, você vê os fóruns, você coloca lá no seu Facebook que você vai comprar e se alguém tem alguma opinião. É muito legal isso, né? Você gera um movimento muito grande para conhecer a marca. Uhum. Então as segmentações elas vão aumentar, eu conhecer mais o consumidor. Então isso é uma coisa muito bacana. Não, muito legal. E é o futuro, né, do marketing.
Mais Saúde. 0 Operadora 11 2039 1410. O telefone da América. Gustavo, vamos falar um pouco o que você acha que é importante para o nosso ouvinte ao pegar uma embalagem e reconhecer para não ser lesado? Eu acho que esse é um trabalho importantíssimo que o nutricionista tem que ensinar, que a mídia tem que apoiar, mas eu acho que é ele ter a consciência, ele saber ler o rótulo. Como que é isso? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque olha como é engraçado. Tinha um amigo meu que ele vai no supermercado, ele e a esposa, e eles olham a embalagem e o vencimento. Se o vencimento ele tá muito longo, eles compram. Entendi, quer dizer, aquele detalhe de foi fabricado em agosto e vence em agosto daqui 2 anos. Aí eu pergunto, qual que é o milagre para um alimento durar tanto na prateleira? 2 anos de prateleira. Isso, para o varejo, pessoal, a gente precisa entender que tem o lado do varejista e o lado do consumidor. O varejista, se ele não tiver um giro alto do alimento, ele perde o alimento. Quando o alimento vence, muitas vezes o alimento vencido, ele ainda está próprio para o consumo, mas existe uma lei que regulamenta, que é um trabalho que a Banco de Alimentos faz de uma maneira maravilhosa. A gente apoia e faz um trabalho voluntário lá para eles, recolher esse alimento e encaminhá-lo. Mas existe uma lei para isso, né, que tem esse vencimento. Só que a questão toda, Gisela, é você entender por que dura muito um alimento. E por que dura muito um alimento, Gustavo? Porque ele tem substâncias lá dentro, muitas aditivos alimentares. E todos esses aditivos, eu pergunto, eles são benéficos ou não para a sua saúde? Né? Então, essa é uma questão que a gente tem que colocar e perguntar para o consumidor. Você sabe por que um alimento dura muito? Do lado do varejista tem o quê? Se o alimento dura pouco, vai vencer, ele vai perder, ele vai ter prejuízo. Então, a cultura é cada vez mais a gente entender do rótulo para poder cobrar, e é um comportamento do consumidor também, o que ele quer para ele, para a família dele. Então eu acho que se você perguntar para mim, a importância é o rótulo, só que aí tem os apelos, aí que começa o problema. Ele vai pelo apelo. Tem um apelo que eu acho lindo e triste ao mesmo tempo, porque colocou lá no flocos de milho, rico em cálcio e ferro, e eu descobri numa discussão da parte científica aqui que um sequestra o outro. Aí eu falei, como é que é isso? Então o consumidor não entende que às vezes para você ter uma vitamina, a criança precisa de cálcio, mas não tem a vitamina certa para absorver esse cálcio. Então não adianta fazer muita coisa. E essa embalagem me chamou muita atenção, que estava lá, rico em ferro e cálcio. Um sequestra o outro, ou seja, vale de nada. Exatamente. Né? E como do ponto de vista nutricional, isso tem que ser cobrado. Né? De repente, desenvolver uma tecnologia nova, que não sei, vão ter suas justificativas nutricionais. Mas que a gente precisa entender esse tipo de coisa. Porque, gente, traduzindo em miúdos, para você conseguir absorver o ferro, você precisa de ambiente ácido. Por isso que o estômago da gente também é ácido, né? Para que a gente ionize todos os minerais. Eles chegam de um jeito aí na acidez do estômago, por isso que nada de ficar tomando antiácido à toa.